Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o sono do bebê. Venho compartilhar um pouquinho da minha experiência com o Pedro e do aprendizado que eu tive nessa área também, pesquisando, lendo. Inclusive, estou indicando aí um livro maravilhoso que vocês vão ver aqui no vídeo, tá bem? Fiquem de olho. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o sono do bebê e indicar também para vocês um livro, esse daqui, chamado Nana Nenê, né? Como cuidar do seu bebê para que ele durma a noite toda de forma natural. Olha só, muito legal esse livro. Um dos autores é pediatra em Louise, Colorado, né, onde ele reside com a esposa e seus 4 filhos. E o outro é o Gary Ezzo, que ele é diretor executivo do Ministério Growing Families International. Ele e a esposa Anne Mary produzem materiais para pais, já traduzidos em 15 idiomas, sendo utilizados por mais de 2 milhões de famílias. Então são pessoas que conhecem e que falam: o seu filho dormir a noite toda não é uma questão de sorte, é uma questão de trabalho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todas as informações do livro para que vocês possam ver, comprar. O lema do livro é a alimentação orientada pelos pais. O que ele diz? Ele diz que a criança precisa ter uma rotina, ou seja, ela precisa ter uma rotina de alimentação, um tempo de ficar acordada, brincar, interagir e o tempo de dormir. Esse é o padrão que o livro estabelece. Ele diz que você deve amamentar a criança de 2h30 a 3 horas. E caso entre esse horário a criança apresente algum sinal de fome, aí você vai e amamenta novamente. Mas isso são em situações isoladas. É que nós devemos sempre conjugar a alimentação com o sono. Ou seja, o sono está dentro da rotina do bebê. Então, se você também dá uma alimentação desregrada, isso também atrapalha na hora de ter a rotina do sono. Por isso que eu falei um pouquinho sobre a alimentação também, porque ele diz que tendo uma alimentação orientada pelos pais, você também ajuda para que ele tenha um sono regrado. No livro, você vai ter mais informações, tá, sobre o que eu tô falando. Eu tô falando de uma forma mais sucinta, por cima. Antes de ganhar o Pedro, eu dei uma lida nesse livro e eu comecei a aplicar o que esse livro indica. Posso contar para vocês que deu certo. O Pedro, quando deu 3 meses e meio, ele já dormia a noite toda, umas 9 horas por noite, e aí acordava cedo para mamar. Então deu super certo. Quando nós viemos da maternidade com o Pedro, nós colocamos ele no nosso quarto. Nós compramos um Moisés e adaptamos ao carrinho, e ele ficava pertinho da nossa cama. Ele ficou no nosso quarto por 23 dias. Chegou um tempo, a gente começou a ver que ele mamava, e aí colocávamos ele no Moisés, dormindo, ele dormia, só que às vezes eu e o pai dele tínhamos que ir ao banheiro, escovar o dente, fazer alguma coisa dentro do quarto, a luz precisava ficar acesa. E aí fazíamos, e quando a gente ia dormir, apagava a luz, o que acontecia? Pedro acordava e começava a chorar, e eu comecei a perceber que ele estava ficando muito inquieto também, chorando muito. Foi aí que decidi, né, colocar o Pedro no quarto dele. Foi maravilhoso, foi bom para ele e para nós, porque nós não atrapalhávamos o sono dele e ele também não atrapalhava o nosso, né? No quarto dele mesmo eu dava um mamar e colocava ele no berço, ele dormia, depois saíamos do quarto, deixava a porta entreaberta dele e a nossa, para quando ele chorasse, o que ele fazia bem alta, por sinal, não tinha como não ouvir. Vinha, dava o mamar, eu sempre dei o mamar, procurava dar o mamar a ele sentada na cadeira, porque fazendo dessa forma, o bebê ele fica numa posição melhor, que o bebê tem uma tuba auditiva mais horizontalizada. Mas o que é tuba auditiva, né? A tuba auditiva é o canal que nós temos
de ligação do ouvido com a garganta. Então, esse canal no bebê, ele é mais horizontal. Isso favorece para, às vezes, poder entrar um pouquinho de leite e isso causar uma otite no bebê. Então, por esse motivo, é muito importante a gente dar de mamar ele inclinado, né, sentado, sem dar deitado na cama e o bebê também deitado num plano reto. Isso auxilia para que esse leite vá até o ouvido do bebê e cause uma infecção, certo? Aí, nesse período de 0 a 3 meses, é um período muito difícil por causa das cólicas. Muitos perguntam, Pedro teve cólica? Teve. Pedro teve cólica e aí nós usávamos muito isso aqui. Mas o que é isso? Isso aqui é um cinturão que nós compramos, na época foi na Abracadabra que nós compramos esse cinturãozinho aqui para cólica, né? Aqui dentro vem um gel, olha, você abre um velcro e aqui dentro tem um gel. Esse gel, ele solta um cheirinho de camomila, uma delícia. E aí você esquenta ou no fogão, colocando dentro da água e esquentando no fogo, ou então você esquenta no micro-ondas, colocando também numa vasilhinha com água e indo ao micro-ondas, a gente ia colocando de 1 em 1 minuto até ver uma quentura que também não ficasse muito forte para ele. Aí colocávamos aqui dentro. E ele tem um velcro que você prende na barriguinha do neném. É muito legal, nós usamos demais, é uma boa dica aí para quem tá com um bebezinho. É ótimo, excelente. Né? E aí a gente prendia na barriguinha dele, fazíamos massagem, né, e tal. E quando a coisa apertava muito, a gente dava um remedinho, né, de cólica para ele, mas a gente procurava evitar. Nós chegamos a passar uma noite inteira acordados com ele por causa da cólica, né? Coloca compressa, tira compressa, coloca no braço, faz massagem, deu um trabalhinho esses primeiros 3 meses. Então o sono nesse período acaba ficando um pouco prejudicado, porque a criança sente dor, ela não consegue dormir direito. E nesse período também eles têm que mamar de 2h30 a 3 horas, né, para o crescimento, para o desenvolvimento. Então é um período bem crítico. Mas após esse período, né, nós começamos a aplicar o que o livro ensina. Gente, uma outra coisa que o livro fala é que o sono e o choro andam, infelizmente, lado a lado. Ou seja, na hora de dormir, infelizmente, a criança vai chorar. O bebê pode chorar de 15 a 20 minutos, né, chorando, que isso não vai trazer nenhum malefício à criança. Você já amou ela durante todo o dia, você já cuidou, você já alimentou. Esses 20 minutos não irão atrapalhar. Isso não vai gerar um problema neurológico ou alguma questão na personalidade da criança. Ele diz que isso não atrapalha em nada e vai ajudar a criança a aprender a se acalmar sozinha e também a adormecer sozinha, que é muito importante. Quando a gente pega a criança dormindo e coloca no berço, geralmente depois ela acorda com aquela sensação ainda do colo. Então ela começa a chorar porque ela quer voltar para aquele estado. Sendo que, se você colocar ela no berço e ela dormir sozinha, o tempo do sono dela será muito maior. É o que explica o livro. E aí muitos falam, mas ele dorme a noite toda, isso é questão de sorte, é porque você também gosta de dormir, seu esposo, não é sempre assim. Mas o livro diz que não, que isso é um trabalho que deve ser feito com a criança, deve ser ensinado ela a dormir. Né? Nós ensinamos várias coisas às crianças e o sono também é ensinado. E foi o que nós aplicamos com Pedro e tivemos um excelente resultado. Bom, e aí quando nós colocávamos ele para dormir e ele chorava mais de 15, 20 minutos, nós entrávamos novamente no quarto, pegávamos ele no colo, fazíamos um pouco mais de carinho, falávamos, filho, tá na hora de dormir, tá na hora de você descansar, amanhã a gente vai estar junto de novo, é muito importante você dormir. Conversava, ficava ali um pouquinho com ele, às vezes dava até mais um golinho de mamar, e aí colocava ele ainda acordadinho no berço. Ele chorava mais um pouquinho e geralmente ele dormia. Tá? Isso foi um trabalho
durante alguns meses, né? Durante um ano todo dele. Sendo que em alguns períodos ele acordava de madrugada. Não vou dizer que ele dormia a totalidade do tempo, ele dormia. Não. Tinha algumas situações que ele acordava, né? Às vezes o dentinho que estava nascendo, aí ele ficava uns 3, 4, 5 dias acordando de madrugada e aí depois voltava de novo para a rotina. Ou às vezes a gente mudava algumas questões da rotina dele, às vezes a gente viajava para ir para o interior, para Itaperuna, para visitar os avós, e aí a gente voltava para casa e aí o sono ele acordava de madrugada ainda durante um período para depois estabilizar. Isso é normal acontecer, tá? Não foi uma coisa que foi direto, a gente teve momentos que ele acordava de madrugada. E aí nós atendíamos ele e logo depois ele já engatava novamente e dormia o soninho dele completo. Gente, nós proporcionando aos nossos filhos um sono reparador, um sono tranquilo e um sono contínuo, nós estamos dando a eles qualidade de vida. As crianças, nesses primeiros 3 anos, ela precisa ter um bom descanso para poder auxiliar o crescimento, o desenvolvimento cerebral também, a inteligência. Então, a criança precisa dormir. Isso é muito importante, ela ter um sono reparador. Por isso que vale a pena investir. Não é fácil ouvir a criança chorando, né? E você ter que esperar ali, né? Ter que ficar naquela expectativa. Mas olha, vale a pena. Fiz com Pedro, né? E hoje nós colhemos fruto, eu e o pai dele. Hoje geralmente ele dorme com o pai, né? O pai dele pega, conta uma historinha para ele que ele ama, canta uma musiquinha com ele. Quando ele começa a pegar mais no sono, a ficar cansadinho, ele berço. Ou seja, já pede para ir pro berço. Aí o pai dele vai, coloca ele no berço e sai. E aí às vezes ele fica ali conversando, às vezes ele fica quietinho e já dorme. Ele já se acostumou com essa rotina e isso é maravilhoso. Hoje ele dorme a noite inteira. Pedro tá com 1 ano e 8 meses. Ele dorme a noite inteira, não tem problema, acorda até tarde. Ele também dorme um pouco mais tarde. Mas ele dorme aí umas 10 horas, 9 horas direto de sono. E com isso é uma criança super tranquila, alegre, super inteligente. Então isso é muito importante para o desenvolvimento do seu filho. E como diz o autor do livro, isso não é uma questão de sorte, isso é uma questão de trabalho e ensino. Você está ensinando o seu filho a dormir sozinho. Isso é muito importante, né? Geralmente, quando a gente não dorme bem junto com o bebê, a gente acaba ficando estressado, cansado e fica muito mais difícil cuidar da criança. Então saiba que você investindo no sono do seu filho, você também está investindo no seu sono. Um beijo e até o próximo vídeo.